Olá, boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, 7 horas da noite. Live incrível com Pedro Paulo Zogby. Ele é psicólogo pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor e palestrante. E hoje a gente tem um tema muito interessante, o esporte e a psicologia, como eles se relacionam. Muita gente não sabe. O Pedro aqui já mostrou toda a sua é, variedade de conhecimento, já falou de psicologia em linhas gerais, do nascimento até a morte, redes sociais, beleza e psicologia, conflitos familiares, solidão, desemprego. E agora ele vai falar simplesmente do esporte relacionado com a. Ele sempre mostrando toda essa versatilidade, essa competência para todos nós. Ele já está entrando em alguns segundos. Vamos ver, está conectando. Às vezes o Instagram apronta umas dessas. Tá demorando aqui para conectar, mas a gente tenta de novo, Pedro. Vou cancelar aqui. Vou enviar o convite aqui para você, Pedro. Vamos ver se vai dar certo aqui. Hoje muito legal o esporte e a psicologia. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aguardando. Em alguns segundos o Pedro já conecta aqui com a gente. Não deu certo, mas vamos aqui tentar de novo. Enquanto isso, eu vou apresentar de novo para quem está chegando agora. Ele é psicólogo pós-graduado em gestão de pessoas, professor, consultor e palestrante. Já mostrou muita competência aqui com a gente em 10 lives que a gente fez aqui sobre diversos assuntos. Aqui recebi o convite, aceitei, vamos ver se vai dar certo. E hoje ele vai falar simplesmente do esporte em relação. Olá, Pedro! Olá, Rodrigo, tudo bem com você? A todos aí do canal. É uma alegria estar aqui de volta. Estamos hoje para falar de um tema que eu ouvi um pouquinho da sua introdução. Muita gente acha que psicologia e esporte não tem ligação. E Sim, hoje nós vamos bater um papo para saber que tem, né? São duas áreas muito ligadas, muito irmãs entre si, e vamos falar sobre isso. perfeito, Pedro. Eu estava aqui apresentando que você já falou sobre tudo aqui, mais um tema diferente, novo para todos nós aqui. Sabe que eu ia começar te perguntando? Qual que é o objetivo da psicologia do esporte? Bom, primeiramente, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano, né? Já falamos sobre isso e já conversamos sobre isso bastante. O esporte também estuda o comportamento humano. Veja só que coisa interessante. O esporte, o homem, né? O homem, seja homem e mulher, tal, independente do gênero, ele pratica esporte durante muito tempo, né? Faz muito tempo que o homem pratica esporte, faz muito tempo que o homem está praticando esporte, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Tá. Faz muito tempo que o homem está no esporte. Então, em competições, com vitórias, com derrotas, vitórias, derrotas, e toda essa oscilação de comportamento precisa ter um apoio psicológico. Então, o psicólogo, assim como os médicos, assim como os massagistas, assim como toda a parte de equipe de apoio dos atletas, o psicólogo entra para ser um membro dessa equipe. Então, principalmente atletas de alto desempenho. Então, principalmente lutadores de MMA, ginastas, em períodos pré-olímpicos, em períodos olímpicos, né? A gente existe a necessidade da psicologia. E a psicologia do esporte veio exatamente para
conversar, para aconselhar, para trabalhar o atleta antes, durante e depois da competição. Veja só que coisa interessante, Rodrigo. Antes da competição, para administrar a questão da ansiedade, administrar o ego do atleta, porque acha que já está com as coisas já resolvidas, já ganho, né? O ser humano ele lida de forma muito diferente com o sucesso e com o fracasso. Então, o profissional da psicologia ele entra para atuar no antes, no durante, para administrar as ansiedades que de acordo com os adversários, né? Então, a gente acompanhou, por exemplo, em 1996, na Olimpíada de Atlanta, o Aurélio Miguel, que era um judoca, né, um esportista do judô, ele entrou numa crise, ele estava indo bem na competição, ele entrou numa crise muito grande, ele achou que ele não ia bater aquele adversário, e aí chamaram um psicólogo, chamado um psicólogo e estudante do comportamento humano, um cara estudioso do comportamento humano, chamado Nuno Cobra, né? Nuno Cobra, e o Aurélio Miguel conseguiu vencer esse atleta. Quem era este Nuno Cobra? Este Nuno Cobra era um coach, que naquela época não se falava nesse termo coach, né? Se falava em desenvolvedor do comportamento humano. Este Nuno Cobra, há muito tempo, já fazia um trabalho com o piloto Ayrton Senna, né? Um trabalho de alto desempenho para o Senna ganhar as corridas e preparação física e psicológica do atleta. Então, o Nuno Cobra foi chamado e ele conseguiu vencer essa final do judô. Então, a partir das Olimpíadas, o Ayrton Senna já fazia esse apoio psicológico, mas a partir do Aurélio Miguel, o psicólogo começou a ser parte muito importante das equipes de vários esportes. Então, por exemplo, futebol, seleção feminina, seleção masculina de futebol. Acompanhei um trabalho na época que eu estava fazendo faculdade, que o Felipão, Luiz Felipe Scolari, técnico da então seleção brasileira, chamava os atletas e colocava um psicólogo ali sempre para trabalhar com os atletas. Então, foi a partir daí que o objetivo da psicologia do esporte, que é acalmar os atletas, fazer com que ele possa acalmar suas frustrações, acalmar a ansiedade e até vibrar com as vitórias. Tem atleta que é tão concentrado, é tão alto nível que ele não consegue vibrar com as vitórias. E aí o psicólogo entra para essa parte, Rodrigo. Desculpa a fala um pouco extensa, mas é que eu queria abrir dessa maneira a live. Não, perfeito. Eu acho que você já fez uma bela introdução da relação que pode fazer entre a psicologia e o esporte, né? Eu acho que já foi muito bem introduzido isso. E o esporte provoca comportamento no ser humano muito forte, né? Seja para o torcedor e para o próprio atleta, né? Como que a psicologia pode explicar isso? Exatamente. O Ó, esporte... queria agradecer aqui os comentários do, do Wilson, da Márcia Oliveira, Zalina, Júlia. O Wilson aqui comentou de novo, muito obrigado. Exatamente. O esporte, ele provoca, tanto nos atletas quanto na torcida, emoções muito fortes, né? O ser humano, ele sempre olhou para o esporte, como uma tábua de salvação da realidade que ele vivia na sociedade. O Ayrton Senna, por exemplo, era um desses. O Ayrton Senna era chamado como herói nacional, né? A gente acordava nas manhãs de domingo, eu lembro que eu acordava quando pequeno, nas manhãs de domingo, e torcia para o Ayrton Senna, mesmo não sabendo direito, mas o Ayrton Senna era
o nosso herói nacional. Enquanto isso, a política brasileira e todo o resto estava muito mal. Então a gente confiava naquele atleta como se ele fosse o salvador da pátria. Assim. Então a torcida sempre foi muito feroz. Feroz para o bem e feroz para o mal. O esporte, ele é o único impulsionador de emoções de torcida. Então, por exemplo, você não vê pessoas ficando loucas na plateia de um show. Você não vê isso. Mas você vê pessoas ficando loucas na plateia de um estádio, né? Brigas acontecendo, o meu time é o melhor, o meu time é o pior. Então, essa base de comportamento faz com que o esporte seja uma grande massa de manobra. Né? Então, as torcidas organizadas, por exemplo, ela pode colocar o time lá em cima e pode colocar o time lá embaixo. Né? Então, existe uma... O ser humano, ele projeta no esporte tudo aquilo que ele queria para a vida dele. Né? Então, ele projeta no esporte as vitórias que ele queria fazer na vida dele. Ele projeta no esporte, eu estou falando de torcida mesmo, né? Você está lá no octógono, lá lutando, e a torcida está lá vibrando, como se aquele atleta fosse você. Né? Então, existe uma projeção muito grande. Até os espectadores de lutas e de futebol jogam junto, né? Como se a televisão pudesse ouvir, mas é uma questão de projeção mesmo muito grande. Então, a torcida, o esporte, por exemplo, é a única, o único, a única fonte de união que existe entre as pessoas. Ó, perfeita explicação, Pedro. Tá todo mundo adorando aqui. Ó, uma honra a gente ter a presença do doutor Isaías Penso aqui com a gente, a Bianca, Lecas, Karen, Valdilene, falou muito boa live, Franci Montelo. E o Wilson aqui, ó, ele comentou: em corrida sou praticante deste esporte. Precisamos muito de psicologia. Ainda mais quem faz maratonas. É, não... Exatamente isso, porque o desgaste físico que se tem numa corrida é um desgaste equivalente a um desgaste emocional de muitas horas. Então, assim, físico e psíquico estão totalmente ligados. Como a gente é uma engrenagem, né, Rodrigo? Como nós somos uma engrenagem, cabeça, tronco e membros, e corpo e mente estão interconectados, se você entrar numa competição, numa corrida, por exemplo, pegando aí o exemplo do Wilson, numa corrida, por exemplo, com uma concentração lá em cima, com uma concentração que nada vai te afetar ali e focado exclusivamente no seu potencial, a chance de você ganhar ou ir bem é muito grande. É porque a gente tem que... O trabalho do psicólogo do esporte com o atleta é focar muito na concentração para que ele não se distraia com nenhum outro estímulo. Então, para que ele não se distraia, para que ele fique concentrado ali. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo do esporte nacional aí, né? Futebol. Os atletas se concentram horas antes do jogo para que ele fique focado na partida. E aí o psicólogo dá palestras motivacionais. Né? Qual é o trabalho do psicólogo no staff, no apoio desses clubes? Ele vai dar palestra motivacional, ele vai pegar o que você tem de melhor no teu potencial. Os atendimentos podem ser tanto individualizados quanto grupais, né? O Neymar, por exemplo, quando ele teve aquela fratura que o tirou da Copa do Mundo de 2014, eu tive um colega de faculdade que foi assistente do psicólogo que esteve com ele. Então, qual era o trabalho que se fazia com o Neymar? A gente tinha que resgatar a autoestima dele. Ele saiu de uma Copa onde ele estava muito pressionado, que ele era o melhor
em campo ali e ele tinha que trazer o resultado. O atleta ele se sente na obrigação de trazer o resultado, tanto para a equipe dele quanto para a torcida nacional, né? Novamente, antes do 7-1, a gente colocava o esporte lá em cima, né? O futebol principalmente. Depois do 7-1, existiu um abalo psicológico na torcida brasileira que a gente, tem jogo do Brasil, tá bom. E isso caiu, isso fez com que os atletas também entrassem em campo desmotivados. Então, faltou um trabalho em 2014 de um psicólogo lá entre a final, entre as quartas de final e a final para que o Brasil pudesse avançar. É claro que psicólogo não joga jogo, mas existe uma preparação, palestras motivacionais, treinamento, vídeos, né? Então você vê os vídeos que são colocados é o cara transpondo barreiras para você atuar no inconsciente coletivo daqueles jogadores. E isso é em todos os esportes, tá? Natação também faz um baita trabalho com o psicólogo. Existe um psicólogo que é referência nesse segmento, que chama Ricardo Kozak. Ricardo Kozak, que tem várias publicações. Ele é uma pessoa referência, inclusive, nessa área de psicologia do esporte. E atletas com alto desempenho. Perfeita explicação, Pedro. Sabe o que eu ia te perguntar? Como que um atleta de alto desempenho lida com as frustrações no esporte, principalmente a derrota, né? Porque agora, mudando um pouco de assunto do futebol para o MMA, né? A gente tem dois grandes exemplos nacionais, ídolos nacionais, o Anderson Silva e o José Aldo, né? Os dois vinham só de vitórias, aí teve a primeira derrota e toda a técnica, toda a experiência, parece que o abalo psicológico prevaleceu e aí ficou só um caminho de derrotas, né? Eu acho que tem totalmente a ver com o lado psicológico, não é, Pedro? Então, na verdade, esses dois exemplos são importantes para a gente falar, né? O Anderson Silva, ele é um grande nome do MMA, foi ele que, junto com o Vitor Belfort, que abriu toda essa área do MMA para os brasileiros, né? Quando um atleta ele ganha, ele fica numa espécie de jogo de adrenalina muito forte. A adrenalina no cérebro, ela produz duas coisas. Ela produz o hormônio do prazer, que é a serotonina, e ela produz também uma angústia muito forte, né? Então, quando você está ganhando, muita gente acha que você entra feliz. Muita gente acha que você entra feliz. E você não entra feliz, você entra sobrecarregado com a responsabilidade de ganhar. E você vai ganhando e o seu alto desempenho vai se aprimorando. Existe uma equipe técnica por trás do octógono que dá essa injeção de ânimo nesses atletas. O problema é que quando você perde também junto com você, junto com o atleta, você perde a referência que esse atleta tinha, a referência dele mesmo. Poxa, eu era muito bom, eu estava ganhando, o que será que aconteceu? E até você provar que era o dia, que ele né, até você provar algumas coisas emocionais, o atleta não olha para isso. O atleta, ele olha para que ele tinha que dar resposta. O atleta, ele é muito condicionado. Então, por exemplo, o Anderson Silva, quando ele começou a perder, existiu psicólogos que fizeram entrevistas, que conversaram com ele se recusava a acreditar que ele estava com alguns problemas emocionais. Porque ele achava que era falta de treino, ele achava que era algum golpe que não estava encaixando, ele achava que era aquilo. Quando disseram para ele, você fraturou a perna, você perdeu um pouco, né? Existiu uma necessidade de você se recuperar. E aí ele começou a se voltar para ele mesmo, e aí ainda está difícil ele reconhecer alguns limites e algumas derrotas, né? O José Aldo é a mesma coisa. O atleta,
deixar de vencer para o atleta é muito difícil, porque ele ouve a torcida, ele ouve a família, ele ouve o povo brasileiro, e tem essa obrigação do atleta brasileiro vencer, né? Acho que o Brasil é o único povo que obriga indiretamente os seus atletas a vencerem. Então, é muito difícil para o atleta de alto desempenho saber qual é o seu limite de parar ou de continuar, né? O Rogério Ceni no futebol aconteceu isso. Para ele parar foi um trabalho psicológico. Olha, você não está aguentando, né? E sair, largar o lugar para dar o lugar para outro, parece que o atleta fica com um sentimento de não pertencimento, né? Na psicologia a gente fala isso. O sentimento de não pertencimento. Eu não pertenço mais àquele lugar. E aí é muito difícil. E aí o psicólogo tem que entrar, tem que mostrar para ele que ele já fez uma história, essa história é bonita, mas que agora está na hora dele mudar de posição. Então, no MMA, acontece isso. Como cada perda existe um rebaixamento de nível, então você está com o seu cinturão lá, né? Você é o todo-poderoso do MMA, né? Tem um glamour, né? E aí, quando você perde, você também perde suas referências. Você perde suas referências, você perde a admiração de você mesmo. Então, o psicólogo tem que entrar forte. E aí, é nesse sentido, Rodrigo, que eu queria falar uma coisa. A psicologia comportamental cognitiva, ela desenvolve um trabalho muito legal com os atletas. Eu já falei dela aqui na semana passada, porque ela fala que nós temos crenças limitantes, crenças que nos limitam, e a gente não consegue ir para frente. É exatamente isso que acontece com o atleta que acabou de ser derrotado e ele vai ter que ir para a próxima luta. Ele entra com medo de repetir o que aconteceu. E aí o psicólogo da comportamental cognitiva, ele mostra que cada luta é uma luta, que cada jogo é um jogo, e isso o staff dele, a equipe dele, tem que dar a entrada para o psicólogo fazer isso. Olha, perfeita explicação, Pedro. Sempre uma grande aula. E falando ainda de MMA, do caso do Anderson Silva foi muito bem explicado. E até na época quem tirou o cinturão dele foi o Chris Weidman, né? E ele também e ele também um atleta de alto nível que só vinha ganhando, ganhou do então invencível Anderson Silva. E depois ele revelou que ele tinha um problema forte psicológico a ser trabalhado, que soltava, que ele tinha vontade, mexia com o intestino dele, né? A questão da adrenalina de antes das lutas. Então, como as pessoas sempre vêm vencendo, e ele venceu um grande lutador, ele se responsabiliza por essa vitória. E ele não se responsabiliza só pelo dinheiro, não. A gente acha que o lutador quer ganhar só dinheiro. Existe uma responsabilidade, né? Eu estou lutando contra o maior do mundo, contra um campeão mundial, e agora sou eu o campeão mundial. Eu também tenho o meu bônus por conta disso e o meu ônus, né? Agora eu vou ser mais cobrado, agora eu não vou poder relaxar, agora eu vou perder. E aí eu não posso perder, porque quem ganha não pode, tem na mente que não pode perder. É aquela dificuldade de desapegar da vitória, né? Do sucesso, do glamour, né? E é claro que solta o intestino, que você tem alguns sintomas físicos. Eu estava vendo um documentário na Netflix do Mohamed Ali, que era um lutador de boxe, e ele falava que antes das lutas ele ficava totalmente empolado, com alergia, né? Então é uma descarga de adrenalina que acarreta sintomas físicos, porque passa um monte de coisa na cabeça de um atleta de alto desempenho, né? Um monte de coisa
que não é só vencer uma luta. É vencer uma luta, é subir de nível, ele pensa no próximo adversário. Então, uma coisa interessante é que o psicólogo do esporte, que está ali tete a tete com o atleta, ele faz o atleta pensar nesta luta, sem pensar na próxima luta. Porque senão você o atleta vai pensando naquela outra. Não, mas se eu vencer, tem o Alexandre Gustafsson. Mas se eu vencer, tem sei lá, o Borrachinha. Se eu vencer, tem o Lyoto Machida. Então, você tem que se concentrar nesta luta. Porque aí Perfeito. nessa luta você disseca o seu potencial e aí vai para a próxima luta e disseca o teu potencial. E tudo isso é com um trabalho psicológico de motivação, né? Aí talvez você traga a família para perto, né? Aí talvez você traga alguma coisa que signifique muito para o atleta num outro departamento dele. Então você traz a namorada, você num período de concentração muito grande, não é muito recomendável que você tire todo mundo de perto do atleta. Ele tem que ter alguém que ele possa confiar, que ele possa desabafar, que não esse apoio. Né? Sim, exatamente. Perfeita a colocação. Muitos atletas falam isso, que gostam de lutar em casa, né? Quando as lutas são no Brasil. E também tem os casos. E também existe caso ao contrário, tipo, o Fabrício Verdun, quando foi lutar no Brasil, depois ele falou em entrevista que ele sentiu na obrigação de lutar, de fazer bonito para a família e acabou se cobrando demais. Também tem esse lado, né? Porque existe a história do herói nacional. Existe a história do herói nacional. O atleta, quando está em casa, é todo mundo assistindo e apostando por ele. E o torcedor brasileiro, ele não facilita. O torcedor brasileiro é aquilo que eu falei no começo da live, Rodrigo, é muito sério. O torcedor brasileiro, ele pega as dores dele e joga no esporte. Né? E joga no esporte. O torcedor brasileiro acha que ele vai ter aquela chance a partir daquele atleta. É uma projeção muito ferrenha que fazem com os atletas. Foi o que aconteceu com as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Né? O que aconteceu com as Olimpíadas no Rio de Janeiro foi também pressão o tempo todo. Foi o que aconteceu na Copa de 2014. Eu não estou justificando o 7-1 porque nós estávamos em casa. Não. Mas eu estou compreendendo que também é um ingrediente muito importante. O atleta brasileiro, Rodrigo, é muito emocional. A racionalidade dele é muito baixa. Se você pega os estudos com o neuropsicólogo, existia um estudo que foi feito na época da Copa 2014, que fizeram no HC, no Hospital das Clínicas, que os atletas brasileiros entravam com o emocional lá em cima e com a racionalidade lá embaixo. Isso através de testes e tal. Então, como é que você vai entrar num campo de futebol contra a Alemanha, que é um time racional, o tempo todo racional? Como é que você entra emocionalmente lá em cima e eles com a racionalidade lá em cima? Vai perder, porque eles não veem outra coisa que senão o jogo. E a gente não via outra coisa que senão a torcida. Vai, e ouvir o do Ipiranga, e a gente chorando. Isso tudo deixa o atleta numa situação muito complicada. Exatamente. Perfeito aqui, ó. É, a gente teve meia hora aqui que passou voando. A gente pode encerrar e começar a parte 2 na próxima live em seguida? Podemos. Então tá ótimo. Quem estiver aqui com a gente quiser continuar,
A gente vai publicar isso aqui e vai continuar em seguida, então. Até já, Pedro. Até já, Rodrigo. Abraço. Abraço.